Bom, eu queria mostrar aqui um disco feito na Casa Faulhaber, do Rio de Janeiro, gravado em 1911. Esse disco, Qualquer Coisa, um jeito antigo de falar, né? De escrever. É uma música de autoria do Irineu de Almeida, e que é muito importante, um nome muito importante para a história do choro. Ele é muito conhecido por ter sido um professor do Pixinguinha de música. Aqui nesse disco ele está solando o oficleide, que era um instrumento que ele tocava. E esse disco ele ficou muito conhecido por ter sido o único solo de oficleide tocado no século XX, gravado, né? Gravado durante o século XX. O oficleide é um instrumento que caiu em desuso. Ele é um instrumento europeu, veio para o Brasil no século XIX, foi muito usado aqui pelo pessoal do choro. Na Europa ele caiu em desuso. Consta que a família do saxofone e tal era superior tecnicamente e, e superou o oficleide, e caiu em desuso lá na Europa. No Brasil é muito interessante isso, que no Brasil ele durou mais tempo. Então lá não chegou, na Europa não chegou a pegar a época das gravações em disco. Pegou o finalzinho da época e não se gravou solos de oficleide, né? No Brasil ele foi usado por mais tempo. Tem muitos registros do oficleide fazendo contraponto, inclusive esse do Choro Carioca, que são extremamente interessantes, essa série que o Choro Carioca gravou na Casa Faulhaber, né? Que são as primeiras gravações do Pixinguinha. E essa série aparentemente acabou, a última da série, é o que os dados que a gente tira do disco diz, né? A última da série foi essa gravação do Irineu de Almeida, esse solo dele. E é muito interessante, assim, eu gostaria de mostrar esse disco, vou ver se eu disponibilizo também o som, né? Mas que eu fiquei com isso, eu gostei muito dessa história, né? E inclusive, deixa eu mostrar aqui um trabalho. Tem um trabalho de resgate sobre o oficleide e o repertório do Irineu de Almeida. Um trabalho muito, muito recomendável, feito pelos irmãos Moraes, né, Aquiles e Everson, e o Leonardo Miranda e mais um grupo, né, junto com eles. Aqui ele conta um pouco assim, a história do oficleide, desse instrumento, além de contar, eles conseguiram algumas novidades sobre a biografia do Irineu, que estavam encobertas assim pelo tempo. E ainda tem as partituras aqui, um CD onde eles gravam, um trabalho extremamente interessante. E eu me empolguei com esse trabalho e fiquei procurando se existiriam outros solos de oficleide feitos no Brasil. E acabei encontrando, né? Um disco da Casa Edson, é a Mulata, de autoria do Nicolino Milano. Esse aqui é o quarteto do Luiz de Souza que gravou. E ali embaixo tem escrito a Mulata, Polca, e abaixo, eu espero que dê para ver, está escrito solo de oficleide. Essa gravação já constava até no acervo do Instituto Moreira Salles. Não é uma gravação tão... Bom, é rara, mas não é tão rara assim. Era conhecida, né? É rara, mas era conhecida. O que não tinham percebido é que era um solo de oficleide, porque não dá para ouvir, ouvindo assim, parece que não é muito fácil de reconhecer, mas olhando o selo do disco, né, a gente dá para matar essa charada, né? E aí eu descobri isso, realmente não era conhecido, eu imediatamente, já tem uns anos, eu acho legal essa história de contar, né? Eu mandei pro Everson Moraes, botei no YouTube, divulguei nas redes sociais, que eu acho que esse é um procedimento interessante. E poucos dias depois tem uma sociedade europeia, um grupo, né, europeu que estuda o oficleide, mantém viva assim, a memória. Uma pessoa já tinha prescrito para esse solo para partitura, me enviou, divulgou, botou na internet, mandou para mim o solo. Muito interessante essa dinâmica de acontecimentos. Eu queria registrar aqui, né?
Eu vou tentar disponibilizar. Essa história eu já contei, eu acho que por aí, né? Mas eu acho legal deixar esse registro aqui e contar de novo, né? E eu vou disponibilizar aqui na sequência as gravações.